1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior? Porque antes de tudo estou informando haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovado se torne conhecido em vosso meio. Quando, pois, vós reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei nisto certamente, não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vós reunis para comer, esperai uns aos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Glórias e glórias a Deus. A palavra do apóstolo Paulo, que estava falando para as igrejas. Ele começa falando, nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai, não para melhor, e sim para o pior. Ele falando para as pessoas que se ajuntassem para a ceia do Senhor, mas para o melhor, não para o pior, que cada um sabesse de si mesmo o que estava fazendo para tomar a Santa Ceia do Senhor, porque quando falamos da Santa Ceia, falamos do corpo de Jesus e do sangue de Jesus que foi santo. Por isso que o apóstolo Paulo
ele estava dando a instrução como era para eles fazer antes de tomar a Santa Ceia. Ele fala, porque antes de tudo estou informando haver divisão entre vós, que não houvesse divisão entre as pessoas que estavam lá naquela igreja reunida, que ninguém tivesse divisão entre eles, para que todos pudessem estar participando da ceia do Senhor. E ele fala ainda, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Porque as pessoas que tomam a Santa Ceia são pessoas que são batizadas, que cumprem o mandamento de Deus, e não pode haver entre as pessoas que tomam a Santa Ceia intriga, confusão, não pode haver entre as pessoas que estão participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Ele estava dando ensinamento para as igrejas, onde ele passava, ele dava o ensinamento. Ele fala, quanto, pois, vós reunirdes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia a quem tem fome. Ele quis dizer que as pessoas que estavam com fome, antes na casa, comesse a comida, antes de ir participar da ceia do Senhor, porque a ceia não é comida para o corpo, e sim a ceia é o pão espiritual e o suco de uva, o vinho, que representa o sangue de Jesus, é a parte espiritual. Então, por esse motivo que ele falou que era para comer em casa antes, e ele fala que ninguém se embriague. Ele fala porque naquele tempo eles faziam o mesmo com o vinho, e hoje é feito com o suco de uva nas igrejas. Bebida que não tem álcool é feito hoje. Certamente naquele tempo, como alguns já tinham, as pessoas que bebia vinho. Por esse motivo, ele falou que não se embriagasse antes de ir lá tomar a Santa Ceia, porque não era aceito por Deus. E ele fala, não tendes porventura casa onde comer? Ele quis dizer que era para comer antes na casa, e não menosprezando a igreja de Deus, e não para envergonhar os que nada têm. Não era para envergonhar as pessoas querendo comer a ceia lá dentro da igreja, porque a ceia não é comida, ela é o corpo de Jesus Cristo e o sangue, mas é a parte espiritual. Não é para matar a fome do corpo, e sim para matar a fome do espírito. E ele continua falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Jesus, na noite que ele foi traído, foi logo depois da Santa Ceia, que ele se reuniu junto com os apóstolos, com os discípulos. Ele se reuniu, e naquela noite que ele foi traído, foi a noite que ele tomou o pão, e dando graças a Deus, partiu e disse, é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Ele fez isto antes dele morrer. Na noite que ele foi traído, ele fez para deixar para os discípulos em memória, para os discípulos continuar dando a ceia para as pessoas naquele tempo, e assim ficou a Santa Ceia, que é dada até hoje nas igrejas, e ficou em memória de Jesus, representando o corpo e o sangue de Jesus. Ele fala, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Era o cálice de vinho, era o cálice que ele tomou, dizendo que era a nova aliança no sangue dele. Fazer isso todas as vezes
que o beberdes em memória de mim. E todas as vezes que bebesse a ceia, era para lembrar que essa ceia era em memória de Jesus, que estava bebendo o sangue de Jesus, mas na parte espiritual. E a palavra fala, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Toda vez que é o dia da Santa Ceia, é representando que Jesus morreu, que é o sangue dele, que o pão é o corpo, é representando a morte de Jesus. E ele fala, Jesus continua falando, ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Quem bebe a Santa Ceia estando em pecado, estando fazendo coisas erradas, essa pessoa que toma a Santa Ceia, ela se prejudica a ela própria. E o apóstolo Paulo continua falando, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se cada um julgasse a si próprio, ele falou, não seria julgado. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor. Quando nós julgamos os outros, nós somos disciplinados pelo próprio Deus. E ele continua falando assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperai uns pelos outros, para que um espere pelo outro, para que todos tomem a Santa Ceia do Senhor todos juntos. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei, quando for ter convosco. Era o apóstolo Paulo dando ensinamento para as pessoas da igreja como deveria fazer antes de tomar a Santa Ceia, que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, porque cada um deve se examinar a si mesmo para poder participar da Santa Ceia de Deus. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus. Glórias e glórias.